alguma experiência com eletrônica ou zero? Zero. Zero de eletrônica. A minha primeira placa consertada foi em maio de 2022. Tinha aí 5 meses de curso. Foram quantas placas desde então? Ó, eu tô no número 32. Minha oficina é na garagem da minha casa. Olha, até o momento, assim, eu fiz um cálculo por alto aqui para tentar trazer um dado assim, eu consegui mais ou menos 10 mil reais. Tá, entendi. A gente vai contando assim, parece que tem muito tempo, né? Mas desde o meu primeiro reparo, eu vou estar fazendo 1 ano agora em maio, né? Tem 10 meses só. Tô com a meta de faturamento aí para 50 mil anual. Vamos ver se eu consigo bater. Então, o tema de hoje é o seguinte. Qual é a base para quem quer trabalhar com conceito de placas eletrônicas? Qual é a base para quem quer trabalhar com conceito de placas eletrônicas? E se tiver dúvida, bota nos comentários aí que a gente vai trocando ideia sobre as dúvidas de vocês. Vocês também fazem essa live junto comigo, tá? Vocês também fazem essa live. Vamos lá. Seguinte. Como assim a base, né? Qual é a base para quem quer trabalhar com o conceito de placas eletrônicas? Como assim a base? Que base? Que base é essa que tu tá falando lá, olha? O pré-requisito, é o pré-requisito, né? Não é o conhecimento que você precisa ter. Se liga só. Muita gente acha que, eu tenho que ter esse conhecimento, eu nasci com isso, alguém me ensinou, é o dom que eu tenho. Eu vou tentar desmistificar isso na sua cabeça hoje, tá? Sendo bem claro com você já desde o início. A gente vai jogar aberto hoje, já é preto no branco, jogo que ninguém te diz aí sobre manutenção eletrônica, eu vou te abrir o jogo hoje. Beleza? Para você entender que base é essa para você trabalhar com o conceito de placas. Para que você caia a sua ficha e para você ver que o que lhe disseram é fantasioso, tá? É fantasioso o que lhe disseram. Pelo menos o que eu ouvia também, né? O que eu ouvi. O que eu vou dizer aqui é o que eu ouvia também, lá atrás. Sobre eletrônica, sobre manutenção eletrônica. Certo? Então, ó, não é o conhecimento que você precisa ter, porque afinal de contas, ninguém nasce sabendo consertar placas. Ninguém nasce sabendo, tá? Ninguém nasce sabendo. Então a gente desmistifica essa parada de dom. Beleza? Dom. Tem um dom pra isso. Não. O cara nasceu, sou autodidata, ninguém me ensinou. Dá vontade de mandar um palavrão, porque ninguém ensinou. Não existe, cara. Não existe ninguém te ensinar. É tu menosprezar teu professor. Quando o cara diz isso, tu é menosprezar quem ensinou a ele. Se tu foi no livro, tu aprendeu com alguém. Se tu foi no YouTube, tu aprendeu com alguém. Se tu foi numa palestra, tu aprendeu com alguém. Sempre aprendeu com alguém. Não tem como absorver nada do zero. Porque a gente confunde autodidata, que o cara que aprende tudo sozinho. Não, ele vai no livro pesquisar. Ele é mais proativo, vamos dizer assim, do que o outro que espera, viu? Fazer. É menos proativo do que esse que é mais proativo. Mas todo mundo aprende algo com alguém. Tu não sabe de nada de eletrônica. Nem de nada da vida, né? Mas de eletrônica também. Então, por exemplo, eu em 2015 sabia nada de eletrônica. Conheci a eletrônica em 2015. Conheci na faculdade. Beleza? Então, já quebra isso daí. Ninguém nasce sabendo eletrônica. Não existe essa parada. Tá? Porque, não, isso é óbvio. Não é óbvio, cara. Acredite se quiser. Não é óbvio essa parada. Não é porque não é. Se fosse eu estaria dizendo aqui também. Mas, por não ser que eu tô enfatizando aqui, eu tô parando nesse ponto aqui. Porque não é óbvio pra maioria de vocês. Não é óbvio. Você acha que o cara que repara a placa é de outro planeta. Entendeu? Eu digo porque os meninos que trabalham comigo aqui têm esse feedback. Quando eu não trabalhava com manutenção eletrônica, eu achava que quem trabalha com manutenção eletrônica é de outro planeta. Tinha um conhecimento super gênio e tal. E quando eles começaram a aprender, aí você vê acontecendo com você a transformação que a eletrônica é capaz de fazer, aí a ficha vai caindo, certo? Então, é o conhecimento que você precisa adquirir. Independente da sua região, independente da sua cidade, independente de toda e qualquer situação. De todo e qualquer conhecimento prévio que você tenha ou não. Muita gente acha que precisa saber de refrigeração, de climatização para mexer com placa de ar-condicionado. Aí eu faço o seguinte desafio para você. Pega uma placa dessa, qualquer que seja, de ar-condicionado, com defeito, entrega para o melhor cara da tua cidade de refrigeração. Melhor. Aí entrega para ele. Esse é o melhor de refrigeração. E pede para ele reparar. Eu digo porque quando eu comecei, hoje eu tenho conhecimento de refrigeração, tá? Hoje eu fui estudar e tudo mais, por conta que eu gosto de estar sempre estudando. Mas, quando eu comecei, eu não sabia de nada de refrigeração. Nada. Nada. Os caras diziam assim, a pressão lá tá tanto. Eu só acreditava. Acreditava que a pressão tava lá tanto. Não sabia se estava certo, se estava errado. Mas eu entendia de eletrônica.
E nem por isso eu parava de reparar a placa. Isso lá nos meus primórdios. Beleza? Então, independente de qualquer conhecimento prévio que você tenha. Eu vou te falar aqui do nível de conhecimento que você precisa adquirir para consertar qualquer placa eletrônica de ar-condicionado. Então, ó, vamos botar um hashtag aqui. Um hashtagzinho, jogo da velha aí. Hashtag da nossa aula de hoje é adquirir. Você não precisa, ó, não é ter o conhecimento, é adquirir, é buscar, é querer ter. Não é ter, é adquirir. Então, nossa, para cair na ficha de vocês, escreva, ó. Aqui é uma aula, tá? Para que você aprenda, você tem que... Eu sou um cara que gosta de estar escrevendo quando eu estou estudando. Então escreve no chat aí, bota o hashtag adquirir, para tu cair tua ficha que tu não é o conhecimento que tu tem hoje, não. Não é o cara que nasceu sabendo, não. É o conhecimento que você deve adquirir na jornada. Então é isso que eu vou te mostrar hoje. O que você precisa adquirir no processo. Show de bola, é isso aí. Show de bola, manda adquirir aí. Então, ó, esse é só a hashtag da nossa aula de hoje. Se essa ficha cair para você, você já deu um passo à frente de muita gente. Se essa ficha cair hoje para você, já deu um passo à frente de muita gente. Beleza? Ó, porque eu vou falar de base. Por que eu vou falar de base para vocês, né? De base. A base que você precisa ter. Porque eu quero te trazer a clareza do que realmente vai fazer a diferença no teu dia a dia na bancada. O que é que de fato... Eu lembro quando eu fui montar meu primeiro treinamento. Primeiro curso lá em 2019. Lá, né? Como fosse milhões de anos atrás. Mas na internet é assim, as coisas é muito rápidas, né? Aí em 2019, meu primeiro treinamento. E eu parei para analisar e disse, beleza, eu fiz faculdade de engenharia, aprendi muita coisa de eletrônica. Muita coisa de eletrônica, muita coisa mesmo. Beleza? Será? Mas eu uso tudo aquilo que eu aprendi na bancada? Eu uso mesmo tudo aquilo que eu aprendi na bancada? Eu fiz esse questionamento. E eu parei para analisar e vi que não. Vi que eu não usava tudo, não. Não era tudo que eu tinha visto na faculdade que eu usava na bancada, não. E aí, meu primeiro treinamento tinha o que o cara precisava para reparar placas. Já aumentou, já melhorou bastante. Mas naquela época eu tive esse pensamento. Por quê? Porque quando se fala de manutenção eletrônica, é diferente de manutenção eletrônica. Tá? A manutenção eletrônica está dentro, está contida da eletrônica. A eletrônica é o mundo da eletrônica. Vários setores, várias áreas, várias teorias, vários estudos. É um grande círculo gigantesco. E dentro desse círculo tem a manutenção eletrônica. Tem um cara que ele sabe muito eletrônico, mas ele é professor. Tem um cara que é professor, ele não sabe reparar a placa. Então, como é que eu sei disso? Eu era professor que não sabia reparar a placa. E quando eu tive que aprender a reparar a placa, quando eu quis aprender a reparar a placa, eu fui buscar metodologias de reparo. E não metodologias de eletrônica. Tá? Só tocando nesse assunto aqui, por quê? Porque quando eu falo da base, para você, é a base que você precisa para trabalhar com manutenção, com reparos. Com reparos. Para não confundir, tá? Às vezes você tá aí, você sabe um pouquinho de eletrônica. E eu me deparo de vez por outra, quando eu tô na internet, e muita gente me vê aqui no Instagram, no YouTube, e acaba questionando, às vezes, alguns métodos que eu trago, porque o cara aprendeu na teoria de um jeito. Mas eu não tô dizendo que o jeito que ele aprendeu na teoria é errado, não. Pelo contrário, eu defendo muito a teoria, tá? Porém, quando você vai para a prática, tem técnicas das quais na teoria não é nem falado. Não é nem falado. Por exemplo, teste de fuga de componentes que apresentam fuga. Não se fala num curso de eletrônica. Não se fala. Se fala de como calcular aqui, como calcular ali, como funciona, mas como testar o teu multímetro, o multímetro analógico, o multímetro digital. Não se fala disso. E quando eu falo algumas coisas aqui, você pode ter já uma base eletrônica aí e pode chocar com os seus conceitos. Porém, aí você já tive todo tipo de gente, né? Já tive questionamento do tipo, resolve essa questão pra mim. Tipo assim, como quer testar meu conhecimento. Só que, o que adianta resolver um monte de questão? Esse meu jogo aqui é reparar a placa. Meu jogo é de reparo de placas. Se você está me seguindo aqui, entenda que eu vou lhe ensinar sobre reparo de placas. Sobre como fazer reparo de placas, como reparar mais placas em menos tempo. Técnicas de reparo, tudo que eu abordo aqui é em torno disso. Tá? É voltado para isso. É isso que eu busco. Porque é isso que traz alegria na jornada, quem se diverte muito reparando. Então tem um prazer de reparar e traz grana. Tá? É o que bota dinheiro no nosso bolso é reparar. Não adianta saber calcular, ser o gênio da teoria, se eu não consigo implementar isso na prática e ter produtividade com isso. Beleza? Voltando aqui, não, é adquirir e não ter, né? Não só ter, não é ter. Eu tenho conhecimento, adquira, busca adquirir. Então você está aqui hoje, você está buscando adquirir um conhecimento que vai te trazer, vai te dar um passo além na tua jornada.
Tá? E seja paciente com você mesmo. Todos nós tivemos um começo, todos nós tivemos o início da jornada, onde tudo parecia muito complicado, tá? Tudo parecia muito complicado. Então hoje aqui é um papo reto contigo, sem segredo, sem mimimi. Hoje nós vamos bater um papo sério sobre você ser um profissional e não um amador no mercado, tá? Hoje o nosso papo é de adulto, beleza? Então vou mandar real para vocês, tá? Vou mandar real sobre esse mercado da manutenção. Então vamos lá. Ó. O que é a base que eu estou falando? Essa base é a base do conhecimento fundamental para você conseguir consertar qualquer placa eletrônica. Como é que eu consigo consertar? Como é que você vai conseguir consertar? Como é que eu consigo? Como é que os climatrônicos conseguem reparar qualquer placa eletrônica? Como é? Primeiro ponto é você entender sobre os componentes eletrônicos. Fundamental, tá? Fundamental. Entender como eles se comportam dentro de um circuito. Porque é a partir daí que você vai conseguir desenvolver um raciocínio lógico para analisar uma placa. Se liga só. Eletrônica é uma só. Eu falei isso ontem, eu vou falar isso hoje, eu vou falar isso em todos os dias aqui de conteúdo. Eletrônica é uma só. Quando você entende o componente eletrônico, primeiro, o que é ele, como ele funciona. Ontem mesmo eu estava estudando sobre o componente eletrônico. Eu me mantenho estudando constantemente, porque eu gosto de conhecer sobre os componentes. Componentes que eu não sou o expert, eu busco me aprofundar ainda mais, né? E tem alguns componentes que não aparecem tanto no dia a dia da manutenção. E aí a gente tem a esquecer um pouco mais deles. Mas esses que eu busco estudar e tudo mais. Ontem mesmo eu estava estudando sobre um. Então, o componente, sim, você tem que entender como é que ele funciona. Como é que ele funciona. Aí, aplicações dele no circuito. Principais testes que você pode fazer com o seu multímetro. Sim, com o seu multímetro. Quais os testes você pode fazer com o seu multímetro? Para identificar o defeito naquele componente. Quais defeitos ele pode apresentar? Tudo isso é o primeiro ponto. Por que esse é o primeiro ponto? Porque ele é que vai te dar a possibilidade de poder fazer uma análise. E eu tô falando de quê? Eu tô falando de ferramenta, eu tô falando de tu comprar alguma coisa, tem que ter um laboratório gigantesco. Não, eu tô falando de conhecimento, cara. Nosso jogo é o jogo do conhecimento. O nosso jogo aqui é o jogo do conhecimento. Eu tô falando de conhecimento para vocês. Adquire o conhecimento certo. De novo, eletrônica é diferente de manutenção eletrônica. A manutenção eletrônica está contida na eletrônica, tá? Nem tudo que se estuda eletrônica se aplica, se utiliza, na verdade. Se aplica. Mas não se utiliza diariamente na manutenção eletrônica. E alguns conceitos da manutenção eletrônica não são abordados num curso de eletrônica formal, vamos dizer assim. Tá? Então, ó, se liga só, um exemplo. Pega essa placa aqui, ó. Isso aqui grandão, é um capacitor. Tá? É um capacitor. Eu chamo de capacitor de potência. Capacitor. Esse capacitor, ele tem uma característica nele. Ele é de 270 microfarad, 400 volt work, que é a tensão de trabalho. Então ele tem 270 microfarad, é a capacitância dele, e 400 volts. Aí vamos lá, esse capacitor é um capacitor eletrolítico. Se for medir ele na placa, no caso desse aqui, como ele está no circuito, se for medir ele vai dar valor triplicado, que eu tenho 1, 2, 3. Porque eles estão associados em paralelo. Olha a análise do circuito. É o componente que eu conheço, mas ele está no circuito, né? Não só saber o componente, mas saber como ele está atuando no circuito. Ele está atuando no circuito em paralelo com esses outros dois capacitores. Como tem 3 capacitores e estão em paralelo, a associação de capacitores me diz que quando tem 3 capacitores em paralelo, a capacitância deles se soma. Então eu vou ter aqui 270 vezes 3, se eu for medir ele na placa. Se eu medir ele fora da placa, vai dar o valor dele correto, 270. Se der 10% abaixo, ele está fora da faixa. Se der 10% acima, ele está fora da faixa. Eu devo trocá-lo, tá? Se der uma resistência baixa, resistência de resistor, mas não é um capacitor, tá medindo resistência num capacitor? Sim! Lembra que eu disse que manutenção eletrônica é diferente de eletrônica? Isso é um conceito que na eletrônica você não aprende. Você não mede resistor do capacitor. Porque o capacitor é capacitância. Mas na prática, do dia a dia da bancada, você pega o seu multímetro na escala de resistência e mede o capacitor. Mede a resistência dele, para saber se está com fuga, se está com baixa resistência. Ele não pode dar baixa resistência. Percebe que aí, isso aqui é uma placa de ar-condicionado. Esse capacitor eu posso tirar e jogar lá na placa do inversor de frequência. Eu posso jogar lá numa placa de um soft starter. Eu posso jogar na placa de controle remoto. Um capacitor eletrolítico. Certo? Não importa onde ele esteja, se você entende como é que ele funciona, entende como ele está sendo aplicado no circuito, entende os defeitos que ele pode apresentar e como testar eles, você precisa nem saber que placa é essa para poder reparar uma placa. Fez sentido isso na cabeça de vocês, pessoal? Fez sentido isso aí? Esse
É o principal ponto. Quando eu digo que a eletrônica é uma só, é por causa disso. Tá? Primeiro ponto é esse. Aí você pode pensar assim, Wander, mas são muitos componentes, tu falou só de um, tô vendo um bocado aí. Tu decorou isso aí tudinho, não sei o quê. É o seguinte. Vamos lá, eu disse que o papel hoje é papo de adulto, né? Ó, você vai pensar, são muitos componentes eletrônicos, eu não tenho mais cabeça para decorar tudo isso. Tem gente que acha decoreba, né? Tem gente que acha decoreba. É decorar. Não, o Glauber falou, vou decorar e vou replicar isso aí. Né? A gente acha decoreba. Ah, vou decorar essas paradas aí. E aí, eu tô olhando pros comentários e tô me distraindo com vocês. Não posso olhar os comentários não, tô me distraindo. Aí distrai aqui, deixa eu parar aqui. Tá? YouTube, boa tarde. É rever como funciona. Isso! Então vamos lá, ó. Entender como funciona, exatamente. É guardar o conceito, é entender o funcionamento. Você entende o funcionamento, você não tem que memorizar, decorar tudo. Isso é pra ser bem sério contigo, tá, cara? Ó. Sendo bem sério. Você pode dizer assim, eu não tenho cabeça pra decorar tudo isso. Eu não tenho cabeça pra ficar na leseira, mesmo. Entendeu? Se arranjar tempo e disposição para estudar algo que vai trazer excelentes ganhos financeiros, for difícil para você, se não for prioridade para você, eu não tenho o que fazer por você. Eu não posso te ajudar, entendeu? Porque assim, eu sinceramente, quando é fácil demais, moleza demais, tranquilo demais, quando é fácil demais, desconfio. Entendeu? Então, de novo, é fundamento, não é decoreba. Mas claro, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, meu compadre. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Entendeu? Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque senão não vai. É uma profissão. Uma profissão que dá muita grana. Se você souber fazer. Se você souber ganhar dinheiro, é uma profissão massa. É você viver se divertindo, reparando placa, um conhecimento que quase ninguém tem. Entendeu? Ó, sabe por que eu falo isso? Porque eu me recuso a incentivar você a ser um amador no mercado. A ser um bisurado. Que só conserta uma placa e segue em Excel que tem que ser. Ah, tem que fazer isso aqui, cara. Ó, aí tu vai reparar a placa. Tu só repete o que alguém te ensinou. O que alguém te disse, a diquinha. Só repete a diquinha. Então eu não tô aqui pra te formar desse jeito. Eu não tô aqui pra te ensinar isso, dessa maneira. Eu não acredito que a eletrônica é só bizu. O bizu é maravilhoso. No tempo certo. No tempo certo. Bizu por bizu. Deixa eu te dizer uma experiência que eu passei nessa jornada. Lá em 2018, 2017. Eu tava pensando em vir para esse mercado. Certa vez eu vi um vídeo, né? Recebi essa informação, não lembro se foi por vídeo, foi por PDF. Aí dizia assim, ó, erro de comunicação, troca o optoacoplador. Pronto. Aí peguei uma Samsung, na época. Ou a Samsung era X-Power. Enfim, peguei as primeiras placas para reparar. Quando eu troquei a placa, troquei o optoacoplador. Erro de comunicação. Ah, já vi, já. Erro de comunicação. Troco o optoacoplador. Foi o que eu fiz? Troquei o optoacoplador. Quando eu troquei o optoacoplador, aconteceu o quê? Vários nadas. A placa ficou do mesmo jeito. Quando eu fiz aquilo ali, eu fiquei travado. E agora? Vou pra onde? Faço o quê? Faço o quê? E agora? Qual caminho eu vou seguir? Então, ali caiu minha ficha e disse, peraí. Não é um bizu que eu vou conseguir evoluir aqui, não. Eu tenho que ter um saber evoluir, saber entender qual é o próximo passo quando não dá certo o primeiro teste. Isso que diferencia o climatrônico iniciante do climatrônico profissional. É repertório. É o cara, tentei isso, não deu, vamos para isso, não deu, vamos para isso, não deu. Quando é que o cara para? Quando ele encontra o defeito. Já diria o meu grande aluno João Batista. O defeito tá parado, a gente tá atrás dele. Uma hora a gente vai encontrar, entendeu? Uma hora a gente encontra o defeito. O importante é não desistir e seguir testando. Com lógica de análise, obviamente. Tá? Já vou chegar nesse ponto da lógica de análise. Você é um ser pensante. Você é capaz de ser um excelente profissional no mercado. Você só precisa querer adquirir, lembra do adquirir? O conhecimento necessário e se dedicar no mínimo possível. O mínimo possível para isso. Certo? E não acredite que quem disse que a eletrônica é fácil. Que bom que ela não é fácil. Eu sei que quando eu digo isso aqui, uma galera sai da live, uma galera para de me seguir, mas que bom. Porque quem quer molezinha na eletrônica, não vai, velho.
Olha que a gente facilitou muito. O que a gente fez no mercado, ninguém fez. Ninguém teve ousadia de fazer. Mas a gente fez. E mesmo assim, tem sua dificuldade. Exige de você uma dedicação. Tá? E que bom, porque ainda hoje no Brasil tem cidades que não tem ninguém. Ontem mesmo tinha um cara que falando, não tem ninguém não tem ninguém na minha cidade que repara a placa. Não tem ninguém. Então, não tem ninguém ainda hoje, 2023, com a tecnologia inverter crescendo absurdamente. Já dominando várias cidades do Brasil, assim. Já com maquinário que não sai mais convencional, só sai inverter. Tudo isso, ainda tem gente que não repara a placa. Tem cidades que não tem profissional. Aí que legal, ó. Eu gostei dos comentários de vocês por causa disso. Às vezes tem uns... O problema não é o conserto, o problema é os componentes que não vêm original. Pois é. Nem sempre. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Acontece. Se eu disser que não... já comprou o componente que veio ruim? Já comprei, tá? Já comprei. São muito baratos. E tem várias técnicas e táticas para que você burle essa questão. Hoje é difícil, é muito difícil sair daqui da Lautec, a minha empresa de manutenção eletrônica, alguma placa sem reparo. É muito difícil hoje em dia. No começo tinha mais. Hoje em dia, estoque de componente, placa sucata para tirar componente, regravação de EPROM, regravação de micro, tudo que é possível fazer na placa a gente consegue fazer. Para recuperá-la. Tá? E de novo, quando é problema do mercado, não é problema mais meu, é do mercado. É difícil conseguir componente original ou sem defeito? Não, não é difícil. É a coisa mais fácil do mundo. Difícil eu vi uma live do Newton C. Braga, a lenda viva da manutenção eletrônica. A lenda viva da eletrônica, professor assim, renomadíssimo na eletrônica. Você não conhece, deveria conhecer. E eu vi uma live dele dizendo que quando ele começou a mexer com eletrônica, em 1970 em bolinha, ele, para conseguir componente, tinha que ter um parente dele, um conhecido, nos Estados Unidos, comprava lá e trazia para ele aqui no Brasil. Hoje em dia, velho, da tua casa, em qualquer lugar do mundo que tem internet, tu vai lá, dá 2 cliques, chega na tua casa a parada. Isso não é difícil não, tá, galera? Cuidado para você não deturparem as coisas. Isso é a maior facilidade do mundo. Chega na tua casa a parada. Demora 80 dias. Beleza. Demora 20, beleza. Mas se compra no Mercado Livre, chega em 7 dias. Beleza? Então, hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil. É muito fácil. Só travas. Não acredito que é por causa de componentes serem defeituosos. A dificuldade não é essa, tá? A dificuldade não é essa. O problema não é os componentes que não vêm original. Na minha visão, o problema é que tem pouco profissional no mercado. Estou falando de profissional. Profissional. Que amador tem um bocado. Certo? Vamos lá, segundo ponto. Primeiro ponto, componentes. Entender os componentes, né? Buscar entender os componentes, como testá-los, sabendo diferenciar bem eletrônica de manutenção eletrônica. Tá? Segundo ponto, saber utilizar as ferramentas em todas as suas funções. Extrair o máximo de cada ferramenta que você tiver. Para começar, você precisa do multímetro, do ferro de solda, o sugador de solda e, pasmem, a solda. Lavando, mas a chave de fenda, chave de fenda, chave de estrela, essas coisinhas, né? De manuseio é isso, tá? De manuseio é isso. Pra começar é isso. Compressor de mancada. Pode ser também um compressorzinho de mancada. Tá? Aí é ferramenta mais de testes. Para começar, ferramenta de manuseio multímetro, ferro de solda, sugador, solda. Ferramentas de teste. Aí vai motores para placa de ar-condicionado, tá? Motores, compressores, sensores de temperatura, né? Ó, sensores de temperatura, displays, tá? Mas principalmente o principal mesmo. Esse carinha aqui, ó. Lá do Instagram, esse carinha aqui, ó. Tá? Multímetro. Saber como utilizar ele. Se você souber utilizar ele, você ganha dinheiro com ele. Você ganha muita grana com ele, tá? Hoje em dia aqui a gente só usa basicamente multímetro. E até o final da sua vida de manutenção eletrônica. Isso que é massa. Para começar assim, daqui a pouco você comprou fonte de bancada, você comprou osciloscópio, você comprou parte de solda, fluxo, óxido isopropílico, alicatezinho de corte, você vai melhorando, obviamente. Mas para iniciar, comece com isso aqui.
alicate de corte, pronto, para cortar os fiozinhos. Já era. Entendeu? É simples, é simples. Manutenção eletrônica é simples. Não é fácil, mas é simples. Não é fácil. Como assim não é fácil, é simples? Correr uma maratona é simples, mas não é fácil. É simples. Basta dar um passo após o outro por 20 e tantos, 40 e tantos quilômetros. Vai fazer. Entendeu? É nessa lógica. A eletrônica é simples. Entender, estou te explicando aqui, acho que vocês estão acompanhando aqui com clareza, né? Beleza? Então, com o multímetro você consegue diagnosticar, tirar informações. Sabe o que eu falei da capacitância do capacitor aqui? Como é que eu meço? Com o multímetro. Como é que eu meço a resistência? Com o multímetro. Para tirar o multímetro, ele é nossos olhos dentro da placa. Quem tira informação, você não vai medir tensão botando o dedo e levando choque. Você não vai fazer isso não, entendeu? Você vai medir com o multímetro. E saber se tem tensão AC, se tem tensão DC, se pode encostar, se não pode, se pode medir, se não pode, se pode tirar agora o componente, se não pode, se está energizado, se não está. Por isso é que tem o multímetro. O multímetro são teus olhos. Sem multímetro, o climatrônico não faz nada. Tá? Não faz nada. Sem multímetro, fica travado. É a principal ferramenta. Por isso que é a principal ferramenta. É tanto a principal que sem ela você não sai do canto. Beleza? E terceiro ponto, segundo ponto, ferramentas. Saber as ferramentas que você precisa para iniciar e como utilizá-las. Recapitulando, multímetro, ferro de solda, sugador, solda. Acessórios, escavacador, alicate, chave Phillips, chave de fenda, ferramentas de teste, sensores, reator, motoventilador, compressor de bancada, são ferramentas e acessórios de teste. Vai anotando aí, são ferramentas que você precisa para trabalhar no dia a dia. Basicamente. Você não gasta aqui, nem 300 reais. Entendeu? Você não gasta nem 300 reais com essa dinâmica. Então vamos lá, terceiro ponto, um método de análise. Lembra que eu falei que manutenção eletrônica é diferente de eletrônica? Manutenção eletrônica você tem que ter um método de análise. Como é que eu vou conseguir analisar qualquer placa eletrônica? É aleatório? Eu tenho um dom. Ah, fui iluminado. Fui iluminado pelo divino, eu tenho um dom para analisar a placa. Não, tem metodologia. Foi lapidado. Foi aprendizado. Foi me ensinado. Eu melhorei a metodologia. Eu ensino dessa maneira. Tá? Então, ter um método de análise. O método vai te nortear. De todas as etapas do processo. Todas as etapas do processo. A primeira coisa que você precisa fazer, quando a gente pega uma placa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, o que é que você vai fazer? Qual o passo a passo? Quais informações você precisa tirar? O que é mais importante para você analisar? Quais informações você precisa retirar? Qual o passo a passo? Tem um passo a passo. Tem uma sequência, tá? Inclusive, eu tenho um método, né, validado por mais de 1000 climatrônicos no Brasil todo e fora do Brasil também. Beleza? Ó, ter essas etapas claras e definidas vai te ajudar a ganhar tempo na bancada. Porque quando você pegar uma placa, você já sabe a sequência de ações que você precisa fazer. Vai chegar no nível que você vai ouvir o cliente falar. E você já vai desenhar aqui o caminho da sua análise. Vai chegar no nível, escuta bem, que você vai ouvir o cliente falar. Cara, deu erro tal, cheguei lá, a máquina estava assim. E o comportamento dela era esse. Você já vai conseguir, na sua cabeça, entender onde é que você vai analisar. E você vai reparar assim, ó. Chega nesse ponto, tá? Para alguns é menos tempo, para outros é mais tempo, mas chega nesse nível. Se você não desistir, você chega nesse nível. Onde o reparo fica rápido, fica fluido, porque você tem metodologia. Só de ouvir o cara falar do defeito, você já vai no caminho ali, que faz sentido. Beleza? Como eu disse, eu tenho um método, né, validado por mais de 1000 climatrônicos no Brasil e fora do Brasil. O meu método foi pensado com base em duas problemáticas. Se liga só. A primeira, que eu precisava simplificar as etapas do processo de conserto de uma placa. Antes, para eu aplicar para mim, e depois para eu ensinar. Tá? Antes para aplicar para mim, depois para eu ensinar. E a segunda é que eu precisava ter uma maior agilidade na bancada, porque minha demanda estava crescendo e eu precisava consertar mais rápido. Quando eu comecei era só eu. Hoje eu tenho equipe, hoje eu tenho os climatrônicos aqui da empresa, mas quando eu comecei era só eu, então eu tinha que desenvolver metodologias que me fizessem analisar rápido, dar o diagnóstico rápido, fazer o reparo rápido. Tudo isso foi lapidado, anos e anos, milhares de placas reparadas, testadas essa metodologia com milhares de alunos também aplicando essa metodologia de lapidar. E aí não tem, a gente chegou em 3 pontos que engloba todo tipo de placa eletrônica, todo tipo de placa. Massa, né? E é bom que ela é simples. É simples de entender, é simples de aplicar, tá? Eu gosto de coisas simples. A melhor solução é a mais simples, sempre. A melhor solução é a mais simples.
Esses são os 3 pontos de conhecimento, tá? Componentes eletrônicos, ferramentas e metodologia. 3 bases que você precisa se atentar para desenvolver sua base sólida na manutenção. Senão você vai ficar no nível de bizu, de diquinha. O colega perguntou aí, né? Você foi militar, o bizu? Não, foi militar não, é porque é um termo nosso aqui também, do Ceará. Bisurado, o cara que é maceteado, só quer uma diquinha pronta ali. Você vai ficar no nível... E aí você até ganha uma graninha ali inicialmente. Mas se você aprofundar e construir base, você ganha muito mais grana com reparo de placas. Tá? Como eu disse, você vai desenvolver sua metodologia e seu cérebro começa a pensar como a metodologia funciona. E aí você consegue reparar mais placas em menos tempo. Entendeu? A chegar a reparar 10 placas no dia, 8 placas no dia, 5 placas no dia, 15 placas no dia. É possível. É possível. Ela não consegue reparar nenhuma no dia. Também eu comecei assim, não reparava nenhuma no dia. Todo mundo começou assim, não reparava nenhuma. Certo? Ó, então grava aí. Componentes eletrônicos, ferramentas e método. São os 3 bases fundamentais para você consertar qualquer placa eletrônica. Beleza? Você pode estar pensando que é muito difícil. Tem muita gente que fala isso, né? E não é fácil não, tá? Mas pode ser bem simplificado, como eu falei anteriormente. Pode ser simplificado. É fácil lá uma da eletrônica? Não é fácil. Eu não me arrisco dizer que a eletrônica é fácil. Tá? Fácil é, sei lá, talvez confunda com facilidade, porque fácil é tirar um componente. Dissoldar um componente é fácil. Dissolda aí, tira. Tá? Tu aprende na hora ali e já executa. Mas analisar defeito exige uma metodologia, exige uma base. Tá? Exige um conhecimento prévio. Na verdade, existe uma base que você tem que buscar, né? Tem que adquirir um conhecimento para que você consiga deslanchar bem. Então, quando você não tem conhecimento, parece tudo muito turvo, né? Aí eu te mostro a placa aqui, tu mostrou a placa aí, não, tu falou um monte de coisa do capacitor, não tem de nada. Beleza, se você não tem conhecimento de nada, tudo que eu falar aqui pode parecer um pouco grego. Porém, a confusão, ela é o primeiro passo para o entendimento. A confusão é o primeiro passo para o entendimento. A confusão, ela é o primeiro passo para o entendimento. Então, quando você está confuso, é porque teu cérebro está tirando aquelas teias de aranha e se desenvolvendo. Você vai para academia, você treina, você fica todo dolorido, né? Então, a confusão é a dor no teu cérebro, doendo que está exercitando a musculatura do teu cérebro. Tá? Então, confusão, grava essa, leva para o resto da tua vida. Confusão, primeiro passo do entendimento. Quando está confuso, é porque está começando a querer entender. Está começando a entender o negócio. Tá? Só não desiste, só não para. Beleza? Na hora da aula, boa pergunta aqui, ó. Na hora da aula, o que eu vou precisar tá na mão? Papel, caneta e calculadora ou só assistindo a ferramenta que eu estou falando? Papel, caneta, se você gosta, tá? Calculadora não, mas multímetro, se você tiver seu multímetro, seu caixa de perímetro, traga na próxima semana, né? E se você conseguir uma placa qualquer que seja, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Porque aí você vai conseguir aplicar o que eu vou lhe ensinar na hora lá. Eu aplico na minha placa aqui, na bancada, e você aplica na sua placa aí. Não importa se seja uma placa diferente, tá? Não importa se seja uma placa diferente. TKS Go. Tamo junto, cara. Ó, deixa eu responder as perguntas de vocês aqui. Algumas perguntinhas. Responde aí. Vamos lá, Paulo Batista botou aqui, ó. Responde aí. O que fazer para adquirir o curso completo? Para fazer para adquirir o curso, participa do evento. Vai te dar. Eu vou falar como é que você vai fazer para participar e tal, tudo bem direitinho. Tem algumas bonificações para quem participa do curso, do treinamento, tá gratuito. Participe e sai de abertura de matrículas. Ah, Laura, eu não vou fazer porque eu já sei. Ó, sempre tem uns gênios aí, né? Que assim, isso aí ele tá fazendo só para vender o curso no final. Tem um curso no final, tá? Tem um curso no final. Eu vou destruir a estratégia agora. Tem um curso no final, beleza? Ah, ele falou, caraca, e agora? Ele me descobriu. Não, é verdade, tem um curso no final. Agora tem um conteúdo gratuito poderosíssimo. Entendeu? Então, é muito conteúdo gratuito. Como diria aqui no Ceará, besta vai ser você se não quiser participar, porque no final eu vou vender. Claro, eu vou vender no final um curso para vocês. Mas tem muito conteúdo anterior. Muito conteúdo que antevém esse evento. Tá? Então não... Sempre tem um cara que diz assim, isso é só para vender o curso no final. Não é só para vender o curso não, é para construir um mercado. Tá? Eu participei de um evento agora, eu e minha esposa. E eu ouvi isso de um cara do setor da refrigeração. E que me deixou muito orgulhoso de mim mesmo. É muito massa de orgulho de você, tá? O cara disse assim, ó, me apresentou para outro cara dizendo assim, esse cara aqui, ó, ele e os climatrônicos dele,
estão modificando o mercado da manutenção eletrônica e da climatização. É isso, é por essa parada que eu tô aqui, tá ligado? É por esse negócio, para modificar esse mercado. Por quê? Já chega de condenar a máquina com defeito na placa. Já chega. E vários climatônicos da nossa academia estão aí ganhando uma grana, vivendo disso, né? Construindo uma vida, construindo riqueza, tá? Com o que a gente compartilha aqui. Não tem segredo aqui, velho. É que assim, se fosse segredo, eu dizer pra você, cara, a eletrônica é muito simples. A eletrônica é fácil. Fácil demais. Eu te ensino em 3 dias. Semana que vem eu vou te ensinar eletrônica. Vou te ensinar como reparar. Eu vou te ensinar tudo que tem sobre eletrônica na próxima semana. Entendeu? Eu vou te ensinar. É muito fácil. Essa aula, a aula que vem eu vou te ensinar. Não tem, cara. Eu venderia até mais se eu falasse isso. Porque às vezes o brasileiro gosta de ser enganado. Show. Lembra, grava essa aula de hoje. Você tem que adquirir o conhecimento certo. Não nascer sabendo, não ter o conhecimento, tá? Ninguém tem o conhecimento. Ninguém tem. A gente adquire o conhecimento. A gente vai aprendendo no decorrer da jornada. E sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo. Senhores, é isso. Nos vemos amanhã. De 900 a 1100.